Oi. Áudio. Ok. Prontinho, deixa eu ver aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Todo mundo servido aí, tranquilo. Vamos começar então nosso programa. Já começamos, né? Já tá todo mundo. Já demos uma pequena focada, logo tem mais. Famosa Lubriguinha. Espero que tenha muito espaço ainda, porque tem muita coisa boa ainda. Antes da gente começar, eu queria só que a gente ficasse em pé, que a gente fizesse uma oração. Sim. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, porque nós cremos que o Senhor preparou esse dia para estarmos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos a certeza que o Senhor nos escolheu para ouvirmos a Tua palavra essa noite. Nós te pedimos, ó Deus, que nós possamos, da mesma forma que nós nos arrumamos fisicamente, que nós possamos ter os nossos corações preparados pelo Espírito Santo para sermos transformados com a mensagem que o Senhor trará essa noite a cada um que aqui está. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba essa programação na Tua presença e que tudo que aqui foi feito, que é oferecido, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Pessoal, vocês viram, o que tem em cima da mesa de vocês, de decoração? Tempero, macarrão, orégano, o que mais? Azeite. Isso aí, eu vou pegar esse coração, vou pegar esse copinho aqui. Gente, eu falei Celular, de bolsa, chave. Se a gente olhar para esse copinho aqui, quantos tipos de macarrão nós temos? Deu para todo mundo ver, né? 2 tipos. Beleza. Olha isso. O que isso tem a ver? Nós temos ali 2 tipos de macarrão e a gente sabe que existem outros tipos de macarrão também, né? Tem o penne, tem aquele... Qual? Talharim, um monte, né? Gravatinha. O que eu quero dizer com isso? Nós somos como macarrão. Cada um é de um jeito. Eu sou de um jeito, o Elano é de outro jeito. Ela é o parafuso, eu sou espaguete? Claro que é o espaguete. É os caixinhos, espaguete. Tá bom. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente chega num relacionamento, nós estamos com o nosso coração endurecido. Com o que a gente trouxe da nossa vida, da nossa história. Muitas vezes, quando nas primeiras semanas do casamento, algumas pessoas têm a felicidade de viver a lua de mel, realmente. Outros já têm aquela fase de adaptação que demora um pouquinho mais, né? Nossa, pensei que isso não era assim, né? Mas a partir do momento que está debaixo do mesmo teto, a gente começa a ver verdadeiramente a pessoa, como a pessoa é. E aí, quando a gente pega um macarrão assim, o que a gente faz? A gente coloca ele aonde? Dentro da panela. E o que acontece? A gente põe a água, só pôr na água. Resolve? Precisa fazer o quê? Ligar o fogo e a água tem que o quê? Tem que ferver, né? Então a panela é como se fosse a nossa casa, o nosso cantinho ali. E muitas vezes a gente passa por aquela água quente, né? Borbulhante, tem borbulhante, né? Dentro do casamento. Mas se a gente prestar atenção, quando isso vai acontecendo, o que vai acontecendo com o macarrão quando essa água vai borbulhando? Ele vai amolecendo. Tem como a gente comer o macarrão se ele não passar por esse processo de fervura? Tem meio como, difícil, fica horrível, né? É duro, é ruim. Indigesto. Tá bom, Marissa, passou pelo processo de fervura, ali a gente escorre a água, tá pronto para comer? Não. Precisa de quê? O
temperos, põe um azeite, põe um orégano. Um gosta disso, um gosta de pimenta, o outro não gosta de pimenta. O outro gosta de orégano, o outro não gosta de orégano. E cada um vai colocando o que mais lhe agrada. E com o tempo a gente vai conhecendo também o que mais agrada o prato do nosso cônjuge, não é? Se o Alan for fazer uma macarronada, ele não vai pôr pimenta, porque ele sabe que eu não posso com pimenta. Então, a gente vai conhecendo um ao outro. O que nós estamos querendo dizer com isso e por que nós escolhemos deixar isso na mesa? Podem levar o seu kitzinho de tempero para casa. Use e leve. Azeite, os temperinhos, para vocês lembrarem quando estiver em casa. Todo casamento, como eu falei, é como um macarrão, precisa passar por esse processo de fervura para que a gente vá tirando tudo aquilo que é duro no nosso coração e a gente vá se amolecendo e se moldando conforme o tempo de fervura, o tempo de relacionamento. Só que para o relacionamento ter gosto, para o casamento ter gosto, a gente precisa temperar. Isso que nós estamos fazendo aqui é colocando um tempero no nosso casamento. É separando um tempo para o casal. Por isso que a gente falou, não, os filhos não, é só o casal. Para a gente ter esse momento de sentar um de frente para o outro, um do lado do outro, o pegar na mão, o olhar um para o outro, porque muitas vezes é tão corrido, né, em casa, você está comendo, menino, tira a mão, menino, tira a mão. Ou então, muitos hoje em dia com celular, mas nós queremos que a gente reflita nisso, a gente precisa temperar o nosso relacionamento. Muitas vezes passaremos sim pela água quente, mas a gente precisa lembrar que essa água quente vai escorrer e conforme a gente temperar, o nosso relacionamento vai ter um sabor agradável. Entendido? Eu sempre digo que em tudo, né? Não só no relacionamento, né? A dois. Tudo tem que ter o tempero certo, no modo certo. E a gente exatamente isso, conhecer como que o outro gosta, né? Eu tenho atualmente, né, deparado muito com colegas de trabalho extremamente diferentes. Aí ontem mesmo eu estava viajando tudo, né, e no hotel, eu conversando com o outro, não, mas fulano, cara, faz o seguinte, não precisa falar do outro, nada disso, que aquilo, apenas entenda como ele funciona, como o de cá funciona e você vai conduzir bem. E assim no casamento também, se você observa bem como o seu cônjuge, né, a gente não precisa ficar embatendo ou querendo ter razão, quem é o melhor, se tem que ter a pimenta ali ou não. Antigamente eu acabava, esquecia, eu sempre gostei muito, né, realmente de uma pimenta, esquecia e acabava colocando ela, não, aí eu comecei a colocar uma pimenta de cheiro, até a pimenta de cheiro para ela não era boa. Eu falei, não, tá bom, hoje tem nada, é tudo separado, na hora que eu quero eu coloco exclusivamente no meu prato. Às vezes ela quer pegar uma coisa, coloquei pimenta, não dá, ela quer às vezes pegar do meu prato alguma coisa. Então quando você vai conhecendo, os atritos, as coisas vão ficando muito mais fácil quando você respeita o gosto, o tempero e, lógico, muita coisa precisa cozinhar. Aí vai ser inevitável, todos vão ter que passar junto, né, por esse cozimento. Amém? Amém, gente? Então, antes de passar a palavra para a Rafaela, a gente queria que vocês orassem um minutinho como casal, tá? O Alan vai aumentar um pouquinho mais a música ali. Vocês vão orar como casal por um tempinho, pensando nisso. Como que está o relacionamento de vocês? Talvez estejam duros um com o outro. Não, estou emburrado por algum motivo. Ou talvez vocês estejam passando por este momento de fervura. Mas é lembrar, vai ferver, essa água vai escorrer e você precisa temperar. Ai, Larissa, meu casamento anda tão sem graça. Está só na água. O que você está colocando? Vamos temperar. Vamos colocar uma coisinha diferente aqui hoje, outra coisinha diferente amanhã. E vamos aos pouquinhos colocando sabor nesse relacionamento. Então, nós vamos estar orando como casal agora, por um tempinho. Vocês estejam aí pensando um com o outro. Que um ore um pouquinho, depois o outro ore, para que vocês possam degustar deste relacionamento saudável e saboroso de vocês.
Amém. Ok? Amém? Nós vamos sentar também, cada um tem um momento de vocês aí. Oh, Pai, como é bom estarmos aqui, Pai, com a minha esposa. Nessa viagem. Obrigado, Senhor Jesus, porque estaremos, ó Pai, que mesmo passando pela fervura da água, é o Senhor quem está cuidando de nós, é o Senhor quem sabe o tempo certo. Sim, Jesus, Pai, com certeza. precisamos ali sermos transformados de duros para o estado que o Senhor quer para nós, ó Pai. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia Sim, a trazermos tempero ao nosso relacionamento, que o Senhor venha, ó Pai, estar nos ajudando a perdoar um ao outro. Sim, e a Papai. cada dia, ó Pai, Oh, Papai, esteja aqui conosco, Pai. Transforme nosso coração, ó Pai. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Pai, eu te louvo e agradeço por esse dia, por esse momento de estarmos aqui, ó Pai, compartilhando o nosso amor em Tua presença, recebendo, ó Pai, a Tua infinita graça, ó Pai. Estarmos em um momento em comunhão, não somente com os casais, mas principalmente com o nosso cônjuge, ó Pai. Que o Senhor derrame a palavra através da Rafaela, que toque o nosso coração, ó Pai. Que cada um que estiver aqui possa reatar, ó Pai, algo que não esteja, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, ó Pai. Que nós possamos perdoar dia após dia o nosso cônjuge, ó Pai, para que possamos caminhar junto no mesmo propósito, ó Pai. Como é bom estarmos unidos, ó Pai, leves, ó Pai, caminhando na Tua palavra, ó Pai. Que eu possa cada dia amar mais e mais a minha esposa, ó Pai. Que eu possa honrá-la, ó Pai. Que eu possa conduzir a minha família debaixo da Tua graça, ó Pai. Conduza-me, ó Pai. Esclareça a minha mente, o meu coração, ó Pai. Dá-me forças, ó Pai, como provedor, ó Pai, como cabeça, como sacerdote deste lar, ó Pai. Sim, ó Pai, eu quero que o Senhor esteja conosco, com todos que estão aqui, todos que também não puderam estar aqui, mas que em mente e coração desejaram, ó Pai. Que o Senhor esteja na casa deles, ó Pai, trabalhando, ó Pai, com cada um, ó Pai, esses casais, com todos que passaram juntos a nós durante todo o ano, ó Pai, todos que de alguma forma em oração nos ajudaram, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos à frente com esses casais, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Que Deus nos conduza Amém. essa noite. Hoje nós estamos muito felizes, né, com a presença da Rafaela e do seu esposo, né? Primeira vez que ele pôde vir, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Estamos muito felizes de você estar aqui conosco. E agradecer mais uma vez a Rafaela. Esse ano nós tentamos várias vezes, né, Rafaela? E por várias vezes tinha alguma coisinha que não dava certo. Falava, Rafaela, calma. No momento de Deus, no momento certo, vai dar certo você estar com a gente novamente. E nós ficamos muito felizes porque é o encerramento anual nosso, né? E tá com você novamente aqui conosco, tá? Seja muito bem-vinda. Creio que você tem uma mensagem maravilhosa para nos trazer, né? Assim como foi a primeira vez. Todo mundo estava na primeira Todos vocês vez? aqui, foi muito bom. Não? Pois é, então vocês não... Foi no ano passado. Foi no ano passado. Então vocês, quem não conhece a Rafaela, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, mas vai ser um prazer
para vocês conhecerem a Rafaela. Eu acompanho nas redes sociais, foi por lá que eu a conheci. E nós já tivemos o privilégio de estarmos juntos uma vez. Ela falou, teremos outro encontro. E esse é o nosso segundo encontro com ela. Então nós vamos estar orando pela Rafaela agora. Vamos ficar em pé para a gente abençoar a Rafaela neste momento. Você vai? Sim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse dia, por este momento, ó Pai. Pai, estamos aqui para ouvir da Tua palavra, receber a Tua instrução, ó Pai. Quão bom é, ó Pai, estarmos reunidos, ó Pai. Abençoe a Tua filha Rafaela, ó Pai, que traz hoje a nossa mensagem, ó Pai. Que conduza ela, ó Pai, o Teu coração conectado com o dela, ó Pai. Que todos nós também possamos estar, ó Pai, para receber a Tua mensagem. Conduza a vida dela, hoje e sempre. Amém. 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 Fique à vontade. Amém. Amém. Rafaela, você permite a gente estar registrando para nós? Tudo bem? Eu vou só pedir para que você fique com esse microfonezinho, que aí o som fica um pouquinho mais... Sim, posso, com licença. Fica de cá, mais discreto. Vou colocar na gola, tá? Tá grosso. Tá grosso aqui, né? Ok, obrigado. Você vai virar pra mim ficar na mesa ou você quer que eu fique mais pra cá? Pode? Pode ficar onde você quiser. Tá. Não dá por aqui. Tá bom. Mano, senta, mãe. Eu quero cumprimentar todos os papais do Senhor, tudo bem? Para mim é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, aos pastores também, Deus abençoe, obrigada pela confiança em voltar. E hoje além de ser um encerramento, hoje também é meu aniversário de casamento, né, gente? 15 anos. Eu falei, hoje você vai me levar para jantar fora, né? Ai, então eu sou a Rafaela, gente, eu sou casada, eu sou cristã e depois eu sou uma sexóloga. Eu sou casada, né, há 15 anos com o Rony. Sou casada e feliz há 15 anos. Casada, feliz e tenho prazer na minha vida sexual há 7. Né? E por que eu falo isso? Porque aonde foi a minha vergonha, gente, Deus tem me dado dupla honra. Falar sobre sexualidade para mim não é só sobre aquilo que eu estudo, mas é daquilo que eu vivi. Né? Então, quando uma mulher chega pra mim e fala, Rafaela, eu não tenho intimidade, mas eu amo meu marido. Eu falo, eu consigo te ajudar, porque eu já passei por isso, então eu tenho autoridade para ajudar, porque eu sei o que é a gente se sentir frustrada, porque a gente ama, mas por algum motivo o corpo não responde. Né? Por algum motivo esse corpo não conecta. Então, e hoje, quando a Larissa me conheceu, e eu sempre falo, Larissa, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, né? Por quê? Porque quando eu fui em busca de informações, de conhecimento, porque o versículo que define o meu ministério hoje é, nós sofremos, quando em Oséias 4:6 diz que nós sofremos por falta de conhecimento. Gente, o conhecimento é em qualquer área. Né? Então, se você, eu descobri, por exemplo, descobri que o meu filho é alérgico a leite, né? Ele é APLV. O que eu fiz? Eu tive que ir em busca, eu tive que começar a estudar. Né? Eu vou ter um filho, ele tem autismo, você vai em busca daquilo. Eu mudei de emprego e agora eu preciso me capacitar, você vai estudar sobre aquilo. Agora eu vou ministrar para casais, então você foca e gasta suas energias naquilo. Então, em qualquer área que a gente for, a gente precisa ter esse conhecimento. E quando eu, então, casada, e por vários motivos a gente não se conectava, eu fui estudar. Né? E eu já tinha sido casada, o Rony também já tinha sido casado, e nós sofremos muito, porque, gente, o casamento, ele é propósito de Deus, ele é projeto de Deus, ele foi criado por Deus, e ninguém melhor do que o Senhor na palavra para nos ajudar. E assim, é fácil? Não é. Então, mas é possível quando nós decidimos. Né? Então, se você puder sair daqui com uma palavra, essa palavra ela tem que estar assim dentro do seu coração, na sua mente, porque nos momentos mais difíceis você precisa olhar e falar, mas eu decidi. Né? Quando lá atrás a minha mãe tinha problema com bebida, gente, ela ia nos Alcoólicos Anônimos e eu lembro que eles celebravam o dia. Eles falavam só por hoje, eu estou limpo. Então hoje, como esposa, para mim, me vencer todos os dias é o meu maior desafio. Então eu chego porque há uma grande diferença entre eu ser uma esposa Rafaela, do jeito que ela falou sobre o macarrão, né? Porque eu, Rafaela, eu fui criada de um jeito, eu fui ensinada de um jeito, eu fui ensinada que eu tinha que estudar, trabalhar para mim não depender de homem, porque homem, quando a gente depende dele, eles humilham, eles fazem isso. Então eu fui ensinada de uma forma, o Rony foi ensinado de outra. E aí quando junta Rony e Rafaela, e nós, pior ainda, nós fomos terrivelmente frustrados no nosso primeiro casamento. Né? Quando eu conheci o Rony,
Eu tinha recém-chegado na igreja, né? E o meu primeiro casamento tinha havido muitas traições, muitas brigas. E aí eu cheguei e falei, gente, mas qual será que é meu propósito de vida, né? Todo mundo fala sobre propósito. E aí eu conheci o Rony na casa do meu pai. O Rony, ele bebia, né? Inclusive, ele tava com a garrafa de cerveja assim, debaixo do braço, ele fumava. E eu era uma crente desviada. E aí eu conheço o Rony, com 23 dias namorando, ele ajoelha e fala, foi Santa Clara que me clareou pra você. Eu falei, gente, só pode ter sido o diabo que juntou nós dois. Porque eu tinha sido traída, ele tinha sido traído. Então Deus pegou, gente, os improváveis. Deus pegou, assim, aqueles que não tinha nenhuma chance humana para falar, vai dar certo. Eu não queria casar mais, e muito menos o Rony. Ele falava, casar? Ele foi pai com aos 17 anos ele foi pai. Né? E o meu sogro disse, sem amar, sem gostar, vai ser homem, vai assumir. E assim ele começou a vida dele de casado, e eu tive a minha também, onde o meu ex-marido, ele dizia, você é feia, você é gorda, você tá comigo porque ninguém te quer, você é um lixo. Então ele me humilhava de todas as formas. E quando eu conheço o Rony, que a gente vai pro Senhor, o Senhor, ele tinha um propósito para o nosso casamento. E aí a gente casa a área que a gente teve maior dificuldade, a vida sexual. Porque não é, gente, igual é animal que faz sexo instintivamente. Nós, seres humanos, precisamos entender como que esse corpo funciona e a gente precisa abrir a nossa mente. Os homens é mais difícil, tá? Eu quero falar que os homens que estão aqui, não é os daqui é facinho, eles vão abrir o ouvido, vão aprender, mas geralmente o homem, ele vem de uma educação sexual de que ele sabe, de que ele que tem o controle da situação. É muito difícil quando esse homem ele não se abre para ter esse conhecimento. Então, para os homens agora, eu preciso que vocês façam assim para mim, faz assim, dá trabalho, vai. Vocês vão sair daqui hoje sabendo que dá trabalho, amém? Amém, gente? Aí a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos ensina que agora o meu corpo é dele e o dele é meu. Então o mínimo que vocês precisam saber não é mais só como funciona o seu corpo, é como dela funciona aos maridos. Né? Então o marido olhar agora para esse corpo dela dá trabalho. Faz de novo que dá trabalho, vai. Porque mulher dá trabalho, gente, dá aula. Ixi. Eu escutei um bicho, né? Ai. Gente, ao longo do mês, né, você marido, você precisa saber o mínimo que aí nos 4 semanas desse mês a sua mulher passa por fases hormonais. E não é a fase de demônios, irmãos, é a fase de hormônios, que você fala, meu Deus, essa mulher, ela chora, ela ri, ela quer chocolate, ela quer gastar, ela tá nervosa, ela tá irritada, que é na fase que ela tá menstruada, ou antes dessa menstruação. Então a gente precisa entender. E quando eu fui estudar, quando eu fui atrás, gente, eu não tinha pastor Maquianderson, pastora Ângela, pastor Josué, só que eles falavam, a responsabilidade, o papel da mulher, né, é ser sábia, é ser submissa e tem que fazer sexo. Eu falei, mas isso eu já sei. Quem casou sabe que sexo, gente, é tarefinha de casa. Só que eu queria entender por que não era bom. Porque se algo que Deus criou é bom, por que não era? Então, se a sua intimidade ela não é boa, não é prazerosa, não tem sido para deleite para os dois, tem alguma coisa que está errado fora da palavra. E aí, o que eu fiz? Eu fui estudar a sexualidade, né, a sexualidade humana, eu fui entender como que o corpo funciona, e aí eu fui unir fé e ciência. E é isso que a gente vai falar hoje um pouquinho, amém? Ao final, se você tiver qualquer dúvida, não pode fazer igual aquela mulher lá do programa de televisão. A minha amiga mandou perguntar, porque a gente não mente, a gente é crente, então você levanta a mão, se você quiser, claro, pode fazer a pergunta. Rafael, eu tenho muita vergonha, para mim é muito difícil. Você pode pedir então a sua esposa para ir lá no meu Instagram, que é Rafaela Sexóloga Cristã, e me mandar um direct, porque depois eu vou lá e te respondo. Combinado? Ok. Eu quero agradecer, né, a vida do meu esposo. Gente, foi ele que não desistiu de mim. Eu só estou aqui hoje por causa dele. Né? Por que ele não fala? Ele ainda não fala para casais, né? Porque ele tem muita vergonha de falar, gente. Se eu falo assim, amor, você vai falar, ele já começa a suar aqui, assim, ó. Eu falo, amor, mas como é que faz? Ele fala, amor, deixa no final, se alguém quiser tirar alguma dúvida, algum homem quiser falar comigo, eu converso. Mas ele começa a tremer, realmente é dele. E quando o Senhor, então, ele nos uniu, eu dizia, meu Deus, eu preciso entender, né? Por que eu amo o Rony, mas o nosso corpo não se conecta? Por que isso acontece? E aí eu fui buscar tanto na palavra, obrigada, viu, amor, por nunca ter desistido. Gente, ninguém eu acho mais do que eu, peguei
Ninguém mais do que eu pegou as minhas malas para ir embora, porque na minha vida, qualquer problema, eu podia. Eu cascava fora, porque eu fui ensinada a não ser esposa, né? Minha mãe, minha tia, minha avó diziam, nem, homem não presta não, homem só quer aquilo, você estuda, trabalha, você não tem que depender de homem, porque senão não vai dar certo. E aí, quando eu conheço o Rony, não, eu não casei pra largar, não. E eu arrumava minhas malas no primeiro não que eu escutei do Rony, porque minha avó, como se diz, ele filha criada com vó, minha avó nunca disse um não pra mim. O dia que o Rony disse não, né, porque eu precisava, gente, deixa eu te falar uma coisa, olha pro seu marido aí e fala assim, eu precisava de você. Eu preciso de você. Sabe pra quê? Gente, Deus vai usar o seu marido e a sua esposa para te ajudar no propósito, no caminho. E tinha que ser o Rony, porque precisava de um homem que fosse pulso firme, porque senão eu passava em cima igual um trator. Né? Porque eu, aos 17 anos, eu comprei minha casa, eu morava sozinha, eu trabalhava, eu mandava em mim, eu mandava no meu dinheiro. Só que quando eu descobri que no casamento, gente, não é mais meu, é nosso. É as nossas dívidas, nosso dinheiro, os nossos problemas, a nossa casa, nossas vasilhas, o nosso banheiro, o nosso cachorro. É nosso, gente. E a maior dificuldade hoje dos casais é se tornar um. Quando a palavra do Senhor diz, quando dois se tornam uma só carne, porque deixa pai e mãe. Então deixa, fala de deixar geograficamente, fala de deixar financeiramente e fala de deixar emocionalmente. Porque existem muitos homens e muitas mulheres que não deixam. Que se casam, mas ainda continua lá ainda na barrinha da sala da mamãe, né, do papai, da vovó. E aí esse deixar, você sai da jurisdição de filho, agora você é marido. E agora você começa a construir uma nova história, a sua família. Né, aquela que você vai ter que prestar conta. Então o Rony vai ter que prestar conta da Rafaela, da Lara e do João Manuel, da Ana Clara e da Rosana, que são as outras filhas que ele tem. Então, quando eu entendi que esse casamento... Gente, o casamento só tem uma passagem. E aí, eu vim com a minha malinha. Ah, eu quero ser o moço, eu quero viajar o mundo inteiro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu faço isso, eu gosto disso. E veio o Rony com a malinha dele. Não, mulher minha fica em casa, mulher minha não trabalha, mulher minha é isso, mulher minha é aquilo, mulher minha me honra, mulher minha me respeita, não sei o quê. É o oposto, completamente oposto. E aí quando a gente chega nesse caminho, deixa eu te contar uma coisa, só entra uma mala, porque é uma só. E aí você precisa saber o que você vai deixar. O problema é que a gente não quer deixar. A gente quer ir empurrando e vai, vamos levar o meu, você leva o seu, e lá na frente a gente vê o que dá. Quando chega lá na frente, choca. Porque, gente, existem os meus sonhos? Claro que existe. Mas em determinado momento, ou ele precisa sonhar os meus sonhos, ou eu preciso sonhar o dele. Porque muitas das vezes, quando você quer sonhar, você vai para a esquerda, ele vai para a direita, às vezes não dá certo. E a família sofre, a igreja sofre, os filhos sofrem. E então, quando eu entendi isso, eu disse, meu Deus, vai dar muito trabalho ser esposa, realmente. Porque ser esposa segundo a minha vontade é fácil. E ser uma esposa segundo o coração de Deus é difícil. Ser um marido segundo a sua vontade é muito fácil. Mas ser um marido que ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, dá muito trabalho. É muito difícil, porque se sacrifica, porque às vezes que você quer, eu quero gritar, não, mas eu calo, porque em amor a ela eu vou me calar. Eu também quero falar, porque eu tô certa, não, mas por honra a ele, por obediência à palavra, eu me submeto, e aí eu calo. E a gente vai caminhando. Gente, eu fiz uma palestra em Caldas esses dias, e ao terminar a menina falou assim, mas eu não consigo ser essa esposa perfeita que você desenhou. Eu disse, mas eu não desenhei a esposa perfeita. Eu disse que existe um propósito, existe um papel de uma mulher, um papel de um homem, mas também nós só vamos conseguir quando nós entendermos que nós precisamos diariamente da graça de Deus para ser essa esposa e esse marido. Com a nossa força nós não vamos conseguir. A gente precisa todos os dias dizer, Deus, só por hoje. Eu chego e falo, só por hoje eu calei a boca. Só por hoje, porque tem dia que dá vontade de pegar a submissão, jogar pela janela, tem dia que tem... Eu não sei o marido de vocês, mas marido também tem TPM, o meu, tem dia que ele também tá enjoado, tem dia que também que ele tá uma bênção. Então não é só eu que sou a chata, porque casamento são dois imperfeitos, dois pecadores que decidem pela graça irem até o fim. E isso, com o passar do tempo, por exemplo, quem aqui? Eu tenho 15 anos de casado. Quem mais? Quantos anos de casado o senhor tem? 3? 3? Vocês? Tem mais, né? Quantos anos vocês têm de casados? 38.
Senhor, quanto tempo de casado? 21. Vocês? 3? Acho que eles têm mais, 38, né, de casados. 39? 39 anos de casado. Gente, 39 anos de casado, com certeza, o caminhar e o processo e a intimidade que eles têm, tá, ó, tem que estar muito melhor e muito mais fácil. Porque agora ele já sabe, o dia que ela já estava, já pelo caminhar, já só de chegar em casa, ela já sabe, hoje ele tá meio nervoso, então eu vou ficar quieta. E a gente vai aprendendo, isso fala de intimidade. Então, quando a gente vai falar sobre essa sexualidade dentro do casamento, a gente precisa entender o que é sexualidade. Gente, a sexualidade, eu até dei um print aqui para mim não esquecer do que é. Me permita só lhe dar a explicação. Assim como você, eu também fui casado, só que eu fiquei viúvo. A Meire também ela já foi casada, mas não tem nem 3 anos que nós casamos. Nós somos um casal mais jovem. Que ótimo! Oh, muito bom! Então, o que é sexualidade? Gente, sexualidade não é sexo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica. É um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. A sexualidade é não é sinônimo de coito, de relação sexual, e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que te motiva a encontrar o amor. Então, a sexualidade ela é a energia que te motiva a encontrar o amor. Você encontra amor só no casamento? Não. Você ama sua mãe, você ama seu pai, você ama seus filhos. Isso é sexualidade. Você ama a Deus, o seu relacionamento com Deus, o seu se relacionar com o Senhor nessa intimidade, gente, é sexualidade, tá? Então a sexualidade é muito mais que isso, a energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade. E ela se expressa na forma de sentir, no movimento das pessoas, como elas tocam, como são tocadas. A sexualidade influencia os nossos pensamentos, sentimentos, ações, interações e faz parte da saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. Então, quando a gente fala sobre essa sexualidade, a nossa sexualidade ela é formada ainda quando a gente estava na barriga da mamãe. Então, quando a gente estava lá na barriga, que aí foi no médico, e o médico disse, é uma menina, é uma mulher, vai chamar Rafaela. Ali estava sendo formada a minha sexualidade. E aí a gente vai crescendo, e essa sexualidade vai sendo construída. Então, imagina que, né, o normal, a sexualidade da menina, muitas das vezes é reprimida, muitas das vezes é tudo que ela pergunta não pode. Se ela pergunta para a mamãe, que isso? A mamãe fala, a mamãe com muita vergonha, porque existe um tabu muito grande, existe uma religiosidade muito grande, existe uma dificuldade em falar sobre sexualidade, principalmente dentro de casa, que deveria ser um lugar mais fácil para se falar. E uma criança, quando ela chega ali no seu período do desfraude, irmãos, até então era a mamãe que tocava, a mamãe que lavava, a mamãe que limpava. E aí, no primeiro momento, naquele contato com o corpo, ela chega para a mamãe e fala, mamãe, o que é isso que eu tenho? E a mamãe, com muita vergonha, ela dá apelido para aquilo que tem nome, porque tudo tem nome. Isso chama nariz, isso chama boca, isso chama dedo, unha, isso aqui chama braço, isso aqui chama ombro, isso chama cotovelo. Quando é na região íntima, a gente fica com muita vergonha, a gente fala, filha, é a sua pepeca, não é a sua perereca, não é a sua perseguida. A gente está repreendido em nome de Jesus ensinar isso para uma criança. É muito natural dizer, filha, é sua vulva. Ela pode até saber que é uma florzinha, mas que a florzinha dela tem um nome chamado vulva. Né? Não é uma perereca, não é um cristalzinho que é muito frágil. E a gente vai construindo de forma negativa. E não se engane, tudo aquilo que você aprende lá, você traz consigo. Quer ver uma coisa completamente diferente? Eu sempre comi gueiroba só afogadinha com cebola e tudo. Já o Rony come gueiroba com açafrão. Então ele aprendeu de um jeito, eu aprendi de outro. Quando a gente casou, eu falei, mas eu não gosto de gueiroba assim, eu gosto sem açafrão. Não, eu gosto com açafrão, que a minha mãe sempre fez. Ele trouxe lá de trás.
Então aquilo que aprende, a gente traz, a gente carrega. Aí esse homem, quando ele chega lá na puberdade, o tio, o amigo, o primo, fala, meu filho, vem aqui que eu vou te ensinar a virar homem, vou te levar ali. Aí leva, geralmente, mas numa casa de prostituição, e fala, é ali que você vai aprender a ser homem. E aquele homem chega, ele acha que aquilo é ser homem. Ele acha que ele precisa simplesmente, ali tem uma mulher que ao tocar em qualquer lugar, ela tá gemendo, ela tá gritando, e ele aprende, ele tem uma memória sexual de que aquilo é sexo. Mas esse homem depois casa, ele aceita o Senhor, mas ele aprendeu daquela forma. E ao casar, ele acha que sexo é só simplesmente ele satisfazer o prazer dele, porque ele quer, porque ele está com vontade. Ele chega e ele, muitas das vezes, não é porque ele não quer, às vezes porque ele nem sabe que esse corpo ele precisa de um tempo diferente da mulher de resposta sexual. Nós temos respostas sexuais diferentes. A mulher tem um tempo, o homem tem um outro. Por que o pastor Cláudio Duarte diz que mulher é igual fogão a lenha? E por que o homem é micro-ondas? Porque o homem ele precisa, gente, de apenas 50 ml de sangue, chegando na região peniana para ele ter uma ereção. Já isso leva 3 minutos, 2 a 3 minutos. A mulher precisa, em média, de 500 ml de sangue, chegando na região da vulva, para que ela fique excitada. Significa para que ela fique despertada, preparada para o ato sexual. Então, se o homem leva 3 e a mulher leva 20 minutos, significa que para o homem dá... Entendeu por que dá trabalho, gente? Vocês entenderam por que dá trabalho, marido? Então, se a sua intimidade, se você para e fala, Rafaela... Mas a minha intimidade dura ali 5 minutos, 10 minutos. Então, provavelmente, ou ela não está tendo esse prazer pleno, completo, que satisfaz, ou ela já se acostumou a provocar essa intimidade. Então, o que eu quero trazer para vocês é como que esse corpo funciona, o que a palavra do Senhor fala sobre isso. Porque tudo aquilo que Deus cria, a gente tem propósito. E quando o Senhor cria esse sexo, é para cumprir propósito. Então, o primeiro propósito, quando Deus cria o sexo, primeiro para quê, gente? É para chancelar o casamento. É para dizer, antes não permitido, depois de casado permitido. Porque, gente, sexo é uma aliança. Né? Então, quando vocês olham na minha mão, se o Rony não tivesse aqui, qualquer pessoa, se eu usasse essa aliança de mentira, qualquer pessoa que olhar ia falar, não, ela é uma mulher casada. Então a aliança, ela vem como um símbolo que vai dizer que eu sou uma mulher casada. E este sexo para o mundo espiritual é o que também diz que é uma mulher casada. E esse sexo tem propósito, porque o sexo, irmãos, ele sempre vai abrir um portal. Ele sempre vai adorar alguma coisa. Depende de quem que adora. Por exemplo, quem faz sexo antes do casamento, adora o diabo. Quem faz sexo dentro do casamento, adora Deus. Mas quem faz sexo dentro do casamento, na mentira, com a mente, na pornografia, fingindo que tem prazer, também está adorando o diabo. Isso casado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a Bíblia diz assim, que o pai da mentira é o diabo. Então, quando eu finjo que eu tenho um prazer que eu não tenho, e aí eu tô tendo prazer, eu não tenho prazer, e o marido fala, ai amor, teve prazer? Teve, amor, ele tá até mole lá assim, ele pergunta, teve prazer? Você fala, vixe, tive 3. Mentira, irmã, não teve nenhum. E aí, mas por que a mulher finge? Às vezes ela finge porque tá doendo, às vezes ela finge para terminar logo, porque é melhor dormir do que estar na relação sexual. Às vezes ela finge porque ela acostumou a ser desse jeito, ela aprendeu que o homem, minha mãe falou pra mim que é assim, vai, casa que seu marido vai querer coisar. Aí você coisa todo dia se você quiser, porque se você não coisar, ele vai arrumar outra, vai te largar. Se você não fizer, ele vai ficar emburrado. Se você não fizer, ele vai ficar de cara feia. Mas então faz, é um negócio ruim, é um negócio esquisito, é um negócio que fede, mas faz. Quantas mães ensinam isso pra filha? E aí a mulher, ela, então tá bom, vou fazer. Então ela vai fazendo como se fosse algo por obrigação. Eu sou esposa, eu sou obrigada a ter essa intimidade. Não é, gente. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor diz que o Senhor criou esse casamento, tudo aquilo que Ele cria é muito bom. E o nosso corpo, como mulher, nós temos hormônios sexuais. Então não faria sentido Deus criar algo para a gente fazer por obrigação, se no nosso corpo tem hormônios sexuais. O Senhor colocou em nós, mulheres, um órgão exclusivo para o prazer. Isso significa que se eu não tenho esse prazer no ato sexual, no casamento, é porque alguma coisa não está de acordo com aquilo que o Senhor criou. Então, por isso que esse conhecimento vem para nos confrontar, para a gente olhar. É como se houvesse luz mesmo. Falo, uau!
né? Como que eu nunca pensei nisso? Por que era isso que acontecia? E as principais disfunções que a gente chama sexuais, que atrapalham um casamento, né? Existem alguns inimigos que atrapalham e eu queria te contar. Depois, eu sei que não tem como escrever, mas se alguém tiver com o telefone e quiser depois digitar para salvar. Primeira coisa que quando a Larissa disse assim, gente, vamos orar. Gente, é tão importante. Se a gente entendesse essa importância de orar, mas eu oro pelo meu marido. Eu oro para Deus prosperar, para Deus guardar, para Deus livrar da morte. Eu oro para isso. Não, eu queria que vocês fossem intencionais e orassem pela vida sexual. Né, fizesse nem que seja um caderninho seu de orações, porque cada casal, na sua história do casamento, tem algo que precisa levar para o Senhor. Deus, olha, eu queria, porque eu não tenho libido, eu queria, se o Senhor fez o meu corpo, que tem hormônio sexual, que tem um órgão exclusivo para o prazer, por que eu não tenho esse prazer? Por que eu não desfruto? Por que é ruim? Por que para mim dói? E aí você vai mapeando, você vai entendendo. Você fala, o meu problema é esse. E aí, quando você tem esse conhecimento, você sabe como lidar. Não, Rafael, eu já fui no médico, eu já fiz todas as questões hormonais, já olhei com a ginecologista, com o fisioterapeuta, já olhei com tudo. Mesmo assim eu não tenho libido. Então é oração, irmão, precisa orar. E aí quem que vai te ajudar em oração? É problema de quem? Também do seu marido. Aí você precisa também, varão, orar. Deus, em nome de Jesus, coloca fogo santo aqui. Põe fogo aqui nessa cama. Porque é interesse seu. Porque é os nossos problemas. Assim também como a mulher. Rafael, o meu marido tem ejaculação precoce. Meu marido não tá me dando conta. Não, lá tá sendo tão difícil. Irmão, então ora. Chama ele para ir no médico, não vai não? Amor, é assim, 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 assim. É esse motivo. Vamos no médico? Vamos. Foi no médico, fez exame de testosterona, fez a questão hormonal, tá tudo certo. Precisa de quê? Oração. Juntos, vamos orar? 1 Pedro, irmão, diz assim que quando a gente coabita com entendimento, com verdade, as nossas orações são respondidas. Então, por que não entrar em oração para um propósito nessa área? Vamos orar pela frieza, vamos orar pela ejaculação precoce. Gente, eu oro em nome de Jesus, o meu genro não vai ter nenhuma disfunção sexual. A minha filha será, em nome de Jesus, plena, feliz dentro do casamento dela. Eu já oro dessa forma, o ventre da minha filha, eu oro sobre o ventre dela, que será frutífero, será uma bênção que ela vai gerar. Então a gente precisa também, nessa questão de oração, a gente precisa também orar. Então faz ali um caderninho seu e comece a levar aquilo que só você tem. Por exemplo, algumas mulheres que foram abusadas e elas acham que não tem nada a ver. Eu atendi uma mulher, ela tem 8 meses de casada. 8 meses de casada. Era pra estar assim, realmente em lua de mel. Ela não tem vontade de namorar o marido dela. Ela falou, Rafaela, eu amo meu marido, ele foi o meu escolhido. Mas eu casei virgem, Rafaela, mas eu não tenho vontade, eu não tenho interesse. E aí a gente conversando, alinhando, e aí ela virou e falou assim, Rafaela, mas assim, eu fui estuprada, mas não foi pelo canal vaginal, foi pelo meu ânus. Será que isso tem alguma coisa a ver? Eu falei, é aí. Claro que tem. Então a gente tem muitas mulheres que foram abusadas e elas trazem isso com elas e acham que está lá guardadinho. Irmãos, não tá. Porque essa é uma parte que ela precisa de cura e a gente muitas das vezes tem que levar isso para o Senhor, para a cruz, para Ele nos ajudar. Porque como que naquele momento de maior angústia terrível que ela viveu sendo abusada, e com o marido ela vai permitir um toque, ela vai permitir o marido tocar o corpo dela, não vai. O corpo dela vai fechar, o corpo dela não vai querer, o corpo dela vai repunar. E aí tem muitos casais que acham, não, porque minha mulher não gosta, não, porque ela não... Não, às vezes tem algum problema lá atrás que precisa trazer para o Senhor. Às vezes alguma coisa que você ouviu da sua mãe. Eu já ouvi casos, gente, de ginecologista, a menina, a primeira vez que foi na ginecologista, e aí hospital público, quando ela foi fazer o primeiro exame lá, que ela ficou menstruada, entrou aquele tanto de médico lá, de estudante, ela com muita vergonha fechou. E a médica foi e beliscou, gente, ela travou completamente. Então são tantas coisas que afetam essa área e que a gente acha que não tem importância. Então fazer uma análise, voltar lá atrás e falar, gente, quando eu penso em sexo com o meu marido, o que vem na minha mente? Algo sujo, algo pecado, algo nojento, algo por obrigação,
algo sem importância. Se vem algo sempre para o negativo, é preciso olhar com esse olhar de saudável, com esse olhar de presente. Se você não consegue imaginar que o sexo é o presente que Deus te deu como casal, tem alguma coisa que está errada. Por que não é presente? Sendo que é algo que é para unir, é algo que é para se tornar dois. Como que você não quer ter intimidade com quem você mais ama? Como que o seu corpo não responde a alguém que te beija, alguém que te cheira, alguém que te toca? Por que esse corpo não funciona? Mas aí tem algumas coisas que a ciência explica por que isso acontece. Por exemplo, anticoncepcional, gente, é o número 1 que ele bloqueia tanto o desejo sexual, o libido, quanto a lubrificação. Então, por exemplo, você vai mapeando, porque é uma construção. A vida sexual, ela vai sendo construída. O sexo, ele não começa. Muitas das vezes o homem aprendeu que o sexo começa, simplesmente tirou a roupa, penetrou, acabou. Né? Ele acha que é simplesmente isso. É como se fosse força, velocidade e pressão. Ele chega, mal beija a mulher está lá toda cansada, trabalhou o dia inteiro, a mulher nem lembra que sexo existe. Porque ela acorda, ela cuida de menina, ela cuida da casa, do papagaio, do cachorro, do ministério, disso, daquilo, outro, problema da mãe, problema da irmã, problema disso. E o marido, o homem, como ele tem muito pico de testosterona, ele faz com que os hormônios dele não deixem ele esquecer desse sexo. Quando chega a noite, esse marido procura essa esposa que nem lembra que sexo existe. Aí o que acontece? Quando o marido procura ela, muitas das vezes ela faz de conta que ela tá dormindo. Ela fala... E aí o marido tá, vamos, amor, acorda. Por quê, gente? Porque esse corpo aqui, ele nem lembrou que existe sexo. E aí ele desperta assim, de uma hora para outra, tlim, tlim. Não é varinha mágica. Vai, funciona. Não é assim que acontece. E aí, se esse homem ainda não toca, não estimula, se ele aprendeu que é simplesmente só chegar e já penetrar, e tem muitos homens que eles não é porque eles não querem, não teve esse entendimento de saber que esse corpo demora para funcionar. E ele já chega na hora da intimidade, porque ele tá como ele tem a testosterona, ele tem esse pico de testosterona, ele tem essa ereção muito rápida, então ele já acha que é só chegar e penetrar. Gente, sexo não começa da cintura para baixo. O sexo começa da cintura para cima. O sexo começa aqui, quando eu começo a alimentar. Então eu preciso. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos, assim como daqui a pouco a gente já começou a alimentar, né? Porque estava com fome, daqui a pouco a gente vai alimentar mais. Da mesma forma é o sexo. O sexo, a gente precisa alimentar o nosso desejo sexual. O desejo sexual, gente, ele não é por vontade louca, absoluta, que você vai toda hora olhar pro seu marido e vai ficar arrepiado. Ai, arrepiei. Que maravilha, porque a pornografia ensina isso. O que a gente aprende lá fora é que como se esse desejo, esse libido, fosse algo fora do normal, e não é. Esse libido, esse desejo é construído, é responsabilidade de uma mulher casada. Você que é uma mulher, você não pode ficar olhando para o céu e falar, gente, cadê o meu libido? Aonde que tá? Eu tô esperando ele cair. Eu olho pro meu marido, mas eu não tenho vontade nenhuma, porque eu tô aqui esperando, ó. Aí eu não pensei hora nenhuma em sexo, eu não preparei nenhum momento de intimidade, eu não fui intencional hora nenhuma e quero que o meu corpo responde? Não tem como. No mínimo, a mulher precisa pensar em sexo pelo menos umas 5 vezes por dia. Ai, Rafaela, como é que pensa? Eu vou ensinar um exercício. Aliança. Todas as vezes que você olhar para a sua aliança, seja escovando os dentes, seja lá no seu trabalho, olhou para a sua aliança, você vai alimentar o seu desejo sexual. Nós temos aqui uma amígdala cerebral. Então, tudo aquilo que eu alimento, seja positivo ou negativo, vai ficar armazenado aqui. E aí, esse corpo depois vai responder. Então, ao longo do dia, eu olho aqui, eu faço assim, ó. Pensei. Armazena aqui, ó. O que eu penso? Mas você não vai pensar, eu tenho certeza que você não vai pensar assim, nossa, eu fico tão excitada quando meu marido ora e lê o Salmo 91. Não é isso. Você vai olhar e dizer, uau, porque o que te atraiu no seu marido quando você casou? É porque eu olhei pro olho azul dele, olha que lindo. Né? Eu olhei pro olho azul. Não foi mesmo? Não foi pelo olho mesmo. Eu nem vi, né? O olho dele azul, não foi. Então, mas alguma coisa te atraiu. Foi a pele, foi a boca, foi o cheiro. Alguma coisa te atraiu nele. E é isso que a gente precisa alimentar. Porque a rotina vai caindo na mesmice, vai ficando tão normal. Porque todo dia a gente fala, a gente vê, a gente conversa, ou trabalha junto, é uma maior dificuldade. Eu vou dar um exemplo prático sobre isso. Quando eu conheci o Rony, ele tinha cabelo.
certo? Muito cabelo. Ô, pastora, até, ó, só vai me falando até que hora, tá? Vai me norteando aí. Então ele tinha muito cabelo, gente, ele ficava horas ali arrumando o pertinho dele assim e tal, coisa mais linda. E aí tinha um aplicativo lá atrás, que você fazia uma simulação para ver como que seria no futuro. E quando eu fiz a simulação, eu fiquei chocada, porque ele estava exatamente assim, careca. Igual o irmão, ele tem irmãos bem mais velhos, ele é caçula, né, de 8 irmãos. E ele... Quando ele nasceu, o irmão dele já estava tendo o primeiro filho. Quando eu olhei para o meu cunhado, eu disse, nossa, vai ficar igualzinho meu cunhado. Aí eu disse, não, careca não. Eu não gosto do careca, careca não. Porque, gente, não era algo que eu achava feio. E quando ele ficou careca, o que eu tive que fazer? Assim como eu imagino na minha alma será. Eu olhava e dizia, é lindo careca. Mas é maravilhoso. Nossa, mas você ficou lindo, careca. E aí eu comecei a olhar e achar, hoje eu acho ele mais bonito que quando ele tinha cabelo, gente. Então a gente está falando de algo que é físico. Então essa admiração do homem, quando eu falo assim, descreve para mim uma qualidade do seu marido. Aí a mulher fala, nossa, ele é um excelente pai. Ah, ele é um excelente amigo. Não, ele faz tudo que eu quero. Não, ele faz tudo que eu gosto. Não, eu não perguntei isso. Eu quero que você comece a olhar para ele realmente como seu homem, como seu marido. Ah, o beijo dele é maravilhoso. E isso estimula. Ah, o cheiro dele, o toque dele, o abraço dele. É isso que é para você olhar para sua aliança e alimentar. Porque senão esse corpo aqui, ele não vai ser despertado. Ele não é no automático. Ele precisa desse alimento diariamente. E aí quando eu alimento... Quando vem aqui, ó, o primeiro alimento que eu dou para essa energia, para esse propósito, para ser intencional nessa vida sexual, vai descendo, vem aqui, ó, coração. Ah, gente, aqui pega as mulheres. Porque a mulher, às vezes o homem falou um trem que chateou ela, gente, tem 15 anos. E até hoje ela tá remoendo aquilo. Até hoje ela tá punindo esse marido porque ele falou coisa, às vezes ele nem sabe que ela ficou chateada. E, gente, tem coisa pior, por exemplo, se qualquer de vocês falasse assim, Rafaela, você tá tão barriguda, eu ia falar, mas cuida da sua vida que eu cuido da minha. Tá tudo certo. Eu ia esquentar que vocês falassem de mim? Agora, se ele vir e falar, tá barriguda, hein? Eu ia ficar chateada. Por quê? Porque ele me ama, eu amo ele. Então, gente, não tem jeito. É quem tá próximo que muitas das vezes as palavras machucam. Às vezes nem falou porque quis, nem falou pra magoar. Então aí a gente guarda. Ah, o marido chegou estressado hoje, chutou meu cachorro e tal. E eu tem 15 anos que eu tô aqui remoendo isso. Gente, esquece. Perdão num casamento é obrigatório. É igual pedágio. Não dá pra seguir se você não perdoar. Então, a gente decide. É uma decisão perdoar. Em nome de Jesus, só por hoje eu perdoo. Eu perdoo, então tá perdoado. E mais, hoje eu ainda trabalho com o Rony, que tá sendo outro desafio. O dia que ele fala alguma coisa que eu acho que eu tô ainda na fase do demônio, ele não é o hormônio, que ele fala um trem, eu vou embora chorando. Aí ele fala, você tá muito dolorida. Vou embora chorando. Por quê? Porque além do mais, a gente ainda tá trabalhando junto. E sabe o que é o mesmo diabo que quer destruir o seu casamento, ele quer destruir o meu. E ele quer destruir, sabe qual que é a primeira coisa? Não é sobre o sexo, é sobre comunicação. Rafaela, não, mas o meu problema é só na vida sexual. Se melhorar a vida sexual, melhora tudo. É comunicação, porque até pra ter sexo tem que comunicar. Como é que você faz sexo sem comunicar? Não é dois robôs, né? 2 máquinas que você aperta e liga no automático. Vamos fazer aí, pronto, acabou. Até para ter esse sexo tem que comunicar. Para filhos, para tudo, para decisão a gente precisa comunicar. E aí fica parecendo que você fala A, ele entende B. Ele fala B, você entende C. E aí começa briga nessa comunicação. Então alinhe a comunicação de vocês. E também sempre procure se comunicar na vida sexual. O que é isso? É mais ou menos assim, agora que hoje é um momento excelente. Né? Pastor Cláudio Duarte diz que para agradar um homem é 2 coisas. Barriga cheia e o saco vazio. Para agradar uma mulher, a mulher só gosta de carinho. Fala as mulheres comigo, carinho. A mulher gosta de carinho. Carro, carinho, bolsa, carinho, sapato, carinho, telefone, carinho, entendeu? É verdade ou não é? Né? Não é verdade? Verdade. Bom saber, né? E aí, nesse momento aqui hoje, a gente vai estar jantando e a gente decide se comunicar nessa área sexual. Como que a gente comunica? É assim, amor, aquilo que eu fiz, você gostou? Porque você precisa saber agora o corpo dela. E como que funciona? Não,
a partir de hoje, aquilo que se diz respeito a mim, aquilo que é a minha responsabilidade enquanto mulher, enquanto esposa, eu vou me empenhar. Combinado? Combinado. Trato feito. Eu faço o meu papel, você faz o seu. Aí se o marido fala assim, ah, Rafaela, mas o problema é que assim, eu quero sexo todos os dias. Ela quer uma vez no mês. Aí eu falo, olha, precisa entrar em comum acordo, porque também se ela faz todo dia por obrigação, não faz sentido. Aí você precisa o quê? Ir por amor a ela e esperar só os dias que ela quer. Mas tem que ser combinado. Não é por punição. Aí tem dia que a mulher fala assim, nossa. Aí eu falo assim, ela faz até um gesto, nossa, hoje eu preciso. Se eu não fizer, a minha mãe vai chegar amanhã. Se eu não fizer amanhã, ele nem olha na cara da minha mãe. Ele não cumprimenta a sogra, ele faz cara feia. Amanhã meu cartão de crédito vence. Eu preciso namorar hoje, porque ele não paga meu cartão. Aí começa a ser algo como se fosse moeda de troca. Gente, nunca foi moeda de troca. Hã? Não é? Tem muitas mulheres que fazem como se fosse realmente uma moeda de troca, e não é. Na verdade, é algo para adorar a Deus. Gente, o segundo propósito pelo qual Deus cria o sexo é para adorar a Deus. Rafaela, não é verdade? Claro que é. Quer comais, quer bebais, ou faz qualquer outra coisa fazer para a glória dele. Então, o sexo dentro do casamento, na verdade, na aliança, é para adorar a Deus. Só que a gente não dá tanta importância para essa área, para esse assunto. Gente, o diabo, ele usa essa arma sexual para destruir o casamento. Nós precisamos blindar, guardar a nossa intimidade nessa área sexual também para proteger contra a pornografia, contra o adultério. Porque a gente entendeu que é algo que alimenta. Então, algo que alimenta é algo que supre, é algo que satisfaz. Para vocês entenderem, ela falou sobre tempero. Gente, o sexo é o tempero do casamento. É o tempero do casamento. Por isso que ele precisa ser bom. Porque pensa comigo, ó, vamos lá para o corpo humano de novo. Se as suas últimas 5 relações sexuais foram ruins, dolorosas, sem graça, sem prazer, da próxima vez que você for chamada para esse ato sexual, o seu corpo faz o quê? Ele te protege. Ele fala, vai não. Lembra que foi ruim? Aí ele te lembra tudo aquilo. Por isso que eu tenho que ser intencional em alimentar, em gerar esse desejo, para que seja bom. Porque aí, sendo bom hoje, amanhã, depois, eu vou armazenando só coisas boas. E aí, quando eu me preparo para essa intimidade que eu lembro, posso até estar com sono, estar cansada, mas ao lembrar o corpo fala, uau, lembra que foi bom? Lembra que vocês se conectaram? O que você sentiu? O que ele sentiu? E aí você desperta para esse ato sexual. E é quando a gente fala que esse corpo demora de 15 a 20 minutos para despertar, é porque essa quantidade de sangue que precisa chegar na região íntima da mulher. E esse sangue, homem, só chega na região íntima de uma mulher quando você começa a alimentar primeiro aqui, ó, ouvido dela. Palavras. O que você fala para ela ao longo do dia que vai alimentando? Não falo nada. Cantares diz assim, ó, o meu amado fala. Cantares 1:7. Então, significa que vocês, homens, precisam ser intencionais em falar. Mas é o falar o quê? Porque aí tem homem, gente, eu estava participando de um curso, e aí foi nossa formatura Mulher Única. Uma mulher ao final falou, tinha que ter curso para homem e tal. Aí a mulher falou assim, só se for para o cavalo único, porque o meu é um cavalo. Significa que o quê? Que palavras que saem da boca daquele homem só são palavras grosseiras. E não se engane, não tem como um corpo de uma mulher desejar aquilo que ela não admira, aquilo que ela lembra como algo ruim. O que ela lembra do marido? Nossa, aquele chato, enjoado, aquele homem só fala grosseria, que só é mal educado, as palavras que saem da sua boca. Eu não estou dizendo que nunca vai acontecer de alguma palavra que sair, falou mais alto, por isso que tem o perdão. Mas tem homens que eles gostam de ser grosseiro. Eu sou assim, pronto, acabou. Pois é, por isso que está colhendo uma vida sexual que tem. Por isso que tem colhido, não tem desfrutado daquilo que o Senhor pode te proporcionar. Por isso que tem comido migalhas na sua vida sexual, no seu casamento. O que a gente está propondo e a gente está falando é sobre um banquete. É sobre falar, não, Rafaela, eu tenho um banquete na minha vida sexual. Eu me deleito, eu me satisfaço, eu me alegro com a minha vida sexual. E aí, com esse falar, com essas palavras, mas ela não merece, mas ela não faz o que eu quero, mas ela não faz do jeito que eu quero, que eu gostaria. E nunca foi por merecimento, é por decisão. Eu decido amar ela e eu decido que palavras que saem da minha boca ou vão gerar morte ou vão gerar vida. É uma decisão.
Eu, Rafaela, como esposa, o papel do homem é amar, o papel da mulher é honrar. E o nosso papel é honrar o nosso marido como sacerdote, como homem, não é se ele merece, se ele dá conta, se ele sabe fazer direito, se ele faz como eu quero, não interessa. É por honra, porque o Senhor definiu assim, que eu preciso honrar. E essa honra, ela vai sendo construída. Como que eu honro? Existe uma autoridade na minha casa, é Ele. E aí a palavra do Senhor diz assim, ó, algo que é tão difícil nos dias de hoje a gente ouvir falar sobre isso, mas está lá em 1 Coríntios 11:13. Quero, entretanto, que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Então, nessa ordem que o Senhor estabeleceu, significa que é Deus, aí vem meu marido, e aí vem esposo, e vem os filhos, depois vem ministério. A gente precisa entender que quando o Senhor vai me criar como mulher, é Ele que me cria. Porque Ele diz lá em Gênesis 1:27 assim, ó. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, o macho e fêmea os criou. Deus cria a Rafaela mulher, Deus cria o Rony homem. Mas quando o Senhor vai criar a esposa Rafaela, quando o Senhor vai criar a primeira esposa, Ele tira de um homem. Então a gente precisa entender que o nosso descanso como mulher está em Deus. Mas o nosso descanso e segurança enquanto esposa está no nosso marido. Existe uma ordem que para nessa intimidade, dentro desse casamento, para chegar a Deus, eu vou ter que passar por Ele. Isso queira você ou não. Então, quando a gente fala, isso é algo tão difícil nos dias de hoje, porque a gente vai sendo ensinado o quê? Eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. Se ele aceitar bem, se não aceitar amém, eu estou fazendo. É minha vida, é os meus sonhos, é as minhas vontades. E é aquilo que eu falei desde o começo. Tem que ser os nossos sonhos, tem que ser os nossos projetos, as nossas vontades, o nosso casamento por um propósito. Qual é? Glorificar o nome do Senhor, ser feliz, deixar um legado para os filhos, deixar um legado para a nossa geração que vem à frente, os nossos filhos, nossos netos. E aí, ó, em Coríntios 11:8-9 diz assim, ó, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então nós temos um propósito que a gente foi criada, essa esposa foi tirada desse homem. Então quando eu, enquanto esposa, se eu entendo que eu tenho meu marido, eu preciso honrar, ele não merece. Nunca foi por merecimento, é por decisão. Então, gente, quando a gente abre o nosso entendimento para isso e a gente vai caminhando nessa direção de conhecimento e pedindo, Deus, me dá graça, me ajuda, vai ficando mais leve. Porque quando eu assumo a minha responsabilidade, qual é a minha responsabilidade enquanto mulher casada? Ser intencional em cuidar dessa vida sexual. Então sou eu que, mas o meu marido nunca fez uma noite incrível. Irmã, vai lá e faz você uma noite incrível, porque quem vai desfrutar é os dois. Agora você fica com uma bengalinha, porque ele nunca faz uma noite incrível. Não, ele nunca prepara algo especial. Prepara você algo especial e faz. Vai você tomando essa decisão. Eu ensinei para uma aluna minha, eu falei, olha, hoje eu quero que ela... Gente, os casais estão casados, mas eles se desconectam assim dentro da casa muito rápido. Aí eu falei para ela assim, olha, hoje você vai tomar banho com seu marido. Mas eu quero que ele te chame. Quando ele te chamar, você entra no banheiro com a intenção de tomar banho para seduzir ele. Aí ela, ok, eu falei, você vai tirar o sabonete. Tira o sabonete lá, porque aí ele vai ficar, amor, traz o sabonete. E aí ela falou que ele terminou de tomar banho, secou, vestiu a roupa. E ela perguntou pra ele, mas você não tomou, cadê o sabonete? Você não tomou banho? Você tomou banho de quê? Usei o shampoo, não tinha sabonete, usei o shampoo. Aí eu falei, o que você fez, amada? Você deu uma sabonetada na cabeça dele, de raiva? Ela falou, claro que não, Rafaela, você me ensinou que eu tenho que decidir. No outro dia eu tirei o sabonete, o shampoo, a toalha, a bucha, tirei tudo. Ele teve que me chamar. Então, quando a gente é intencional para isso, a gente sempre se move para despertar. E eu vejo muitas mulheres que ela fica assim, é porque eu tô cansada, é porque eu tô com preguiça, é porque eu tenho um trabalho, é porque eu tenho filho. Gente, filhos nunca foi problema para uma vida sexual saudável e prazerosa. Porque você, depois de filho, você continuou trabalhando, servindo o Senhor. Claro que muda a logística. Queria namorar 2 da tarde, agora tem que namorar só de madrugada, porque o menino não acorda. Claro que muda. Mas não queira jogar a culpa que a sua vida sexual é ruim por causa dos seus filhos, por causa do trabalho. Porque
Concorda comigo que você vai para a igreja também com preguiça? Você fala, nossa, eu já estou acabada, mas eu vou porque eu quero ir adorar a Deus. Por que você não seja intencional? Fala, não, eu quero ter responsabilidade, vou namorar o meu marido porque eu amo, porque eu quero honrar, porque eu também quero desfrutar, porque eu também quero ter prazer. E o homem da mesma forma. O homem, ele precisa também entender que a sua mulher, ela precisa aqui, ó, ouvir, fala que ela é linda, maravilhosa, cheirosa, magrinha. Fala, eu vou mentir? Não, irmão, fala pela fé. Uai. Se você quiser ela magrinha, fala pela fé. Você precisa falar algo que vai estimular o corpo dela. E Cantares começa nos ensinando assim, ó, beije-me. O beijo que desperta o corpo de uma mulher não é aquele beijo assim, ó. Tem um pastor falando o beijo do jumento. Não é o beijo do jumento. Não é. O beijo que desperta o corpo de uma mulher é aquele que faz assim, ó, sabe? É aquele que você fecha o olho, mano, você abraça. Às vezes essa mulher, ela não quer nada, ela quer um abraço. Você abraça ela, ela não quer sentir um objeto. Muitas das vezes, as esposas, elas se sentem o quê? Ao terminar o ato sexual, elas se sentem mais usadas do que amada. Porque elas percebem que o marido chega, ele nem pergunta, não fala nem boa noite, nem bom dia, nem boa tarde, não quer saber como foi o dia dela, ele quer saber que ele tomou banho, se a janta tá pronta, e ele chega e quer penetrar e pronto, acabou, e boa noite. Ah! Acabou. Nem perguntou pra ela, às vezes termina e ela vai chorar. Ela fala, meu Deus, mas eu fiz, já hoje eu passei por isso, por aquilo, ele nem quer saber. Então, os homens também precisam ser intencionais nessa área. E aí, um homem inteligente, ele vê lá a mulher lavando a louça, irmãos, ele não fica falando assim, anda logo, você vem deitar. Ele vai lá, irmão, fala, amor, eu vou te ajudar a lavar essa louça. Irmãos, é super saudável ajudar a esposa a lavar, porque é a nossa casa, é as nossas responsabilidades. Ou então ele chega e fala, amor, você tá cansada, né? Senta aqui, amor, põe o pé aqui que eu vou fazer massagem nos seus pés. Irmão, você não chega já no órgão dela lá, você já vai tocando de qualquer jeito. Começa a fazer massagem nos pés, aí faz na canela, aí você vai orando. Em nome de Jesus, vai pôr no fogo, Senhor. Vai despertando o que dorme, você vai orando, seja lá ó, em espírito. E aí vai tocando, vai fazendo massagem, faz massagem no ombro dela. Enquanto tá aqui fazendo massagem, você cheira ela. Irmão, qual é o perfume, o nome do perfume que a sua esposa usa todos os dias? Tem homem que nem sabe. Se te perguntar quantos riscos tem lá no seu carro, você sabe quantos riscados tem. Mas se te perguntar qual é o perfume que ela usou hoje, não sei. Quantas pintas tem no corpo da sua esposa? Também não sei, porque você nunca parou para olhar. Você nunca parou para ser intencional. Mas vai perguntar quantos riscados tem? Ah, ontem tinha 5, hoje acho que tem 6. Você sabe? Então, gente, a gente precisa ser intencional para isso. E aí, ó, vai tocando essa esposa, vai beijando, vai cheirando, vai falando que ela é linda, que ela é maravilhosa. É você que desperta o corpo dela. E aí vai beijando. Quando beija, gente, aquele beijo que abraça. E aí você pede perdão. Amor, se eu te magoei, você me perdoa, mas eu te amo. Você é linda, você é cheirosa. Fala que ela é tudo isso. Ah, não, mas minha gordinha não é bonita, não. Não, ninguém quer essa gordinha, não. Irmão, quer. Tem gente lá fora que tá olhando a sua gordinha. E você não fala. Aí você fala que ama pra ela. Ah, mas eu já falei. Quando eu casei, eu falei que eu amava. De lá pra cá, nada mudou. Irmão, precisa conquista, ela é diária. É todos os dias, nós precisamos ouvir isso. E aí que essa noite seja despertado em nós, sabe o que, gente? Olha aí, o marido vai falar primeiro, tá? Eu vou até olhar pro meu aqui. Em nome de Jesus, que desperte em você, amor, um uau. Olha pra sua esposa e fala assim, uau, vai. Vai, amor. Sabe aquele uau que você fala, uau? Sabe assim, irmão? Sabe a primeira vez que você viu ela assim, entrando lá na igreja, você fez assim, uau! É minha essa mulher? A gente precisa despertar esse uau. E a mulher, agora a mulher tem que olhar para esse homem também. Porque também a gente só quer aquilo que a gente admira. Olha pro maridão assim e fala, uau! Fala, uau! Porque quando a gente fala esse uau, até o nosso corpo, irmão, olha diferente. E faz assim com a mão, assim pra mim, ó. Nós estamos acabando. Faz assim com a mão. Irmãos, o desejo, ele não estabiliza. Ou ele cai, faz e cai. Ou ele cai, ou ele sobe. Ou ele cai, ou ele sobe. Então, você que decide se o seu vai cair, você vai subir, tá, irmãos? Porque é você que vai alimentando esse desejo todos os dias. E aí, para finalizar, eu quero dizer alguns benefícios que este prazer dentro do ato sexual nos causa. Ó,
Um casal que tem uma vida sexual, qual que é a frequência? Eu sempre escuto isso, irmãos, é o acordo de vocês. Aí a mulher fala assim, Rafael, sabe o que é? Meu marido gosta todo dia, ele quer todo dia, todo dia, todo dia. Aí eu falo, amada, fala pra ele, todos os dias, se você me proporcionar pelo menos uns 2, 3 orgasmos, tá combinado. Irmã, eu vou te falar uma coisa, no terceiro dia ele pede arrego. Ó, dá muito trabalho, irmão. Gasta muita energia dele, irmão. Vai por mim. Agora, realmente, a mulher não é que a mulher não gosta de sexo, mas ela não gosta de um sexo ruim, sem graça, de qualquer jeito, de qualquer forma. Ela gosta também de se sentir desejada, amada pelo seu esposo. E aí, ó, então, o benefício do sexo dentro do casamento. A ciência diz que os benefícios do orgasmo, ele fica no corpo 3 dias. Os benefícios do amor, do hormônio que é liberado do amor, 3 dias. Então, deveria ser a cada 3 dias, né? Mas, ó, alivia o estresse. Tem muita gente estressada, alivia o estresse. Diminui cólicas menstruais. Funciona como sedativo natural e melhora dores de cabeça. Então, a partir de hoje, marido, quando ela falar que tá com dor de cabeça, você olha pra ela e fala assim, ó, tá aqui a sua dipirona, ó. Aí você fala assim, ó, se ela tá com insônia, você fala, aqui o seu Rivotril, olha aqui, ó, olha aqui. Ok? Aumenta a imunidade. Irmãos, diminui o risco de infarto. Por quê? Porque ajuda o sangue que bombeia. Melhora esse sangue. Então, diminui o risco de infarto. Une o casal. E acontece uma explosão do hormônio do amor. No outro dia, ela acorda feliz. O homem feliz. E mulheres, por favor, quando o seu marido termina o ato sexual, não adianta, ao terminar, você falar assim, você me ama? Porque ao terminar, é do homem, é do organismo do homem. Quando o homem tem uma ejaculação, libera-se um hormônio que causa sonolência. Parece que eles levam uma pancada na cabeça, né? Termina, você vai aprender assim, É normal, porque caso ele vá ter uma outra ereção, ele tem que produzir esse hormônio novamente para ter essa ereção. Então pergunta antes e durante, depois não dá. Você começa a ele pode liberar a senha do cartão, né? Qual é a senha do seu cartão? Ele vai falar, né? Então, ó, queima calorias, satisfaz o ego. Um casal, uma pesquisa recente diz que um casal que tem uma vida sexual ativa e com prazer diminui em até 50%. Tanto o risco de câncer de próstata, no caso do homem, e da mulher do câncer de útero. Por quê? Porque ao ter um orgasmo, o orgasmo ele acontece aqui, na mente. Mas o corpo, ele recebe essa explosão de hormônios e o canal vaginal, e no caso também do homem, o canal vaginal de uma mulher entra em espasmo, começa a contrair e soltar. Isso melhora a circulação sanguínea desse local. Isso melhora todas essas células que estão ali dentro. Então é vida, é saúde, é benefício. Então a gente precisa namorar com verdade e é sendo intencional. Amém? Amém. Os homens, levanta a mão assim, ó. Senta aqui, amor, pra nós fazer. Você, homem, vai levantar a mão em direção para sua esposa. Só assim, ó, levanta a mão aqui, ó. Sim, isso, só uma. Quando Deus criou o Rony, ele colocou 100% do macho no Rony, amém? Amém? Os homens, Deus colocou 100% do macho em você, amém? Amém? Quando Deus cria a mulher, ele coloca 100% do feminino em nós. Então, quando o feminino e o masculino se tornam uma só carne, vai, coloca a mão assim, ó. Na intimidade, irmãos, no mundo espiritual, o Senhor é completo. Enquanto quando eu tenho 100% do macho com 100% da fêmea no ato sexual se tornando uma só carne, nós estamos espelhando Deus, porque só o Senhor é completo, amém? Por isso que o inimigo tenta tanto destruir. Por exemplo, agora nós estamos com fome. Se você sentir o cheirinho da comida, o que acontece na sua barriga? Faz o quê? Ronca. Quem gosta de Coca-Cola aqui? Muito, muito. Levanta a mão. Quem? Tem ninguém que gosta muito de Coca-Cola? Que eu gosto muito? Mais ou menos? Ó, se eu te falo assim, ó, tem 1 ano que você não toma Coca. Hoje você está permitido tomar. Isso aqui é um copo de Coca com pedrinhas de gelo. Ao olhar, o que acontece com a sua boca? Saliva. Quem não gosta, às vezes olha e nem importa. Por isso que a gente precisa entender na vida sexual da mesma forma. Lá fora, quando acontecer, porque lá fora, deixa eu contar pra vocês, lá fora tem mulher bonita e safada e sem vergonha, enviada do inimigo. Então, as lutas, irmãos, vão ter.
Só que a gente precisa entender, sabe quando você come demais, mas come muito, que você chega até a repunar assim, ó, nossa, tô até repunando de tanto que eu tô cheio? É mais ou menos isso que tem que acontecer quando lá fora for tentado, tanto a mulher quanto o homem. Quando o seu marido lá fora for tentado, que uma mulher, tem muitas mulheres que o negócio cai no chão, ela se debruça assim, ó, irmãos, meu marido tem um mercado. Vou contar pra vocês, esse dia foi uma mulher lá, bronzeada, sem sutiã, e o bico do seio dela tava até, eu acho que ela veio de lá pra cá cutucando pra esse bico do seio ficar daquele jeito, mas ela veio assim, viada mesmo. Quando ela chegou, a gente no caixa, eu ficava assim, vai queimando, Jesus, vai queimando, vai queimando. Ainda bem que meu marido é blindado, é cheio, é satisfeito, Porque, irmãos, não tinha como não olhar. E a gente vai se deparar. Então, quando lá fora, qualquer um for tentado, eu quero que se o Rony for tentado lá fora, ele tem que fazer assim, ó, tô repunando. Lá em casa tem tanto, tô repunando, tô cheio. A barriga não pode roncar, né, irmãos? Cuide de alimentar um do outro. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Que Deus abençoe. Para os homens, isso aqui, vai. Irmãos, eu vou dar uma diquinha. A esposa tá lá e fala, amor, hoje eu vou fazer uma massagem. Aí você toca assim, irmãos, aí você põe a mãozinha lá e você fica assim, ó, para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, por todo lado. Irmão, fica ali 10, 15, 20 minutos ali, estimulando. Porque aí o sangue vai chegando. E para nós mulheres, faz assim comigo. Irmãs, estamos juntas, viu? Conta comigo sempre, é todos os dias, tá bom? Deus abençoe, obrigada pela oportunidade. Amém? Amém. Então vamos temperar o relacionamento, né? Cada dia um temperinho novo, uma coisinha nova. E como a Rafaela falou, vamos estar satisfeitos, né? Então, para que a gente se satisfaça, que a gente tenha sempre lembrar que a gente precisa alimentar não só o nosso corpo, mas também o nosso espírito, né? Como ela falou e nós falamos no início, vamos ter o nosso momento de oração em casal, né? Esse momento de comunhão diante de Deus, apresentando diante de Deus sim, as nossas dificuldades, comunhão com o nosso cônjuge, apresentando para ele o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Não gosta da pimenta, não colocar um pouquinho mais de sal. Mesmo. Vamos tirar um pouquinho do alho, tá forte o alho, né? Lembrando sempre do macarrão, né? Que nós falamos no início, para que a gente possa saborear um relacionamento gostoso, uma vida sexual e no dia a dia também. Prazerosa, ok? Então nós já. Desculpa, vai. Antes de você liberar o jantar, tranquilo, eu queria que a gente falasse um pro outro, com ele seu cônjuge. Ai, meu Deus do céu. Fica em pé, gente. Não pode ser de pé. É porque aí a gente faz uma fila. Já vai virar, tá bom. É o seguinte, a gente fala pro outro, eu vou falar isso assim, repete, tá bom? Primeiro homens. Não, calma. Digamos assim, é uma oração mais contextualizada aqui, né? Senhor, que eu possa temperar o meu cônjuge. Senhor, que eu possa temperar o meu cônjuge. Com teu amor. Com teu amor. Com a tua graça. Com a tua graça. Com a tua paz. Com a tua paz. Cristo é suficiente para mim. Cristo é suficiente para mim. O meu cônjuge é suficiente para mim. O meu cônjuge é suficiente para mim. Amém. 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 Agora podemos deliciar o jantar. Gente, cada um se sirva com o seu tempero predileto, tá bom? Peguem os pratos maiores e podem se servir. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Obrigada.